Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Vai começar mais um papo, né, do canal. Né? Hoje estou aqui, né, com o professor Jean Menezes, ele que já esteve aqui no canal já outras vezes, né? E, e ele vai estar aqui com a gente para conversar sobre o livro, né, o Camarada Cordial, né, uma obra bastante, né, interessante, bastante importante, traz bastante reflexões aí, né, para a esquerda, né, para aqueles que querem, né, construir, né, se organizar para um novo projeto de sociedade, né. A gente está tendo aqui algumas interferências aqui, o professor já voltou, né, e assim que ele voltar, nós vamos. Ele se apresenta. Então, Jean, tudo bem? Primeiramente, por favor, se apresente-se e liga o seu microfone. Alô, professor Jean? Oi, Guilherme, boa noite, boa noite. Deu um probleminha aqui, acho que agora deu certo. Bom, boa noite, né, Guilherme, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no podcast Meus Debates. Aproveitar também para parabenizar vocês aí pelo trabalho, o canal está crescendo. Né, já se passou um tempo, né? E o canal vem crescendo bastante, vem crescendo, eu falando como espectador, né? Crescendo com qualidade. Então, meus parabéns aí aos camaradas. Trabalho muito importante que vocês estão fazendo aí. Então, acho que é muito bom. E debater, né, esse assunto, né, é um assunto muito importante, né, é mais alta relevância, porque quando a gente fala de fazer críticas, muitas vezes a gente reproduz uma educação que vem da classe dominante, né, aquela educação que zela, com aspas, por uma crítica agradável, né, aquela ideia da crítica construtiva, existe a construtiva e a crítica destrutiva, né. Eu prefiro pensar na perspectiva do Marx, né? Nos anos 40, se não me engano, em 42, ele escreve uma carta para o Arnold Rupp, né, falando sobre a questão da organização da revista. Eles estavam planejando, né, os anais franco-alemães. E ele falou: a gente tem que criar uma revista que faça crítica desapietada da realidade, do existente. Né? A crítica desapiedada do existente. É isso que a gente tem que tentar fazer. Essa é uma tarefa nossa, colocada lá para o Marx, daí lá no começo dos anos 40, né? Bom, enfim, eu acho que é isso, né? Aqui você fez uma pequena introdução e deu um problema técnico aqui, eu não ouvi o que você falou exatamente, né? Mas acho que a partir, né, dessa proposta que a gente tinha conversado, eu escrevi um texto, né, que se chama O Camarada Cordial, né? Uma crítica, é, uma crítica necessária à burocratização, né, e à ridícula formação teórica de boa parte dessa direção burocratizada. Né? Isso é um problema muito sério. Na época que eu escrevi esse texto, eu escrevi para dialogar com os camaradas da organização que eu militava, mas não só, porque não é um problema de uma ou duas ou três organizações, isso é um problema que corre, que é recorrente, né, em várias organizações, e isso é um entrave muito grande, né? Ou seja, o desenvolvimento dessa perspectiva cordial, que não tem nada a ver com os revolucionários, não tem nada a ver com Marx, não tem nada a ver com Trotsky, né? Mas tem a ver com o pensamento liberal, essa ideia de cordialidade, né? Tem a ver com o pensamento liberal pensando em alguma coisa mais recente, né? Mas isso tem a ver com o pensamento aristocrático, colonizador, enfim, né? Isso é uma coisa extremamente antiga, né? Mas, enfim, em palavras iniciais assim, né? Eu passo para você. Então, beleza, maravilha aí, professor Jean. Então, se você puder aprofundar um pouco mais aí do seu livro, do Ah, seu, sim. do seu trabalho. Sim, sim. O Camarada Cordial, ele é um artigo, né? Ele não entra necessariamente nesse livro agora aí sobre o método de Marx, mas ele dialoga fundamentalmente, né? Porque talvez a ausência de muitos elementos de uma tradição revolucionária que faz com que a gente reproduza essa ideia, que não é só uma ideia, não, é uma coisa concreta, material e concreta. Não tem diferença entre concreto e material, eu posso falar disso depois. Mas isso é aqui e agora, né? É um problema de carne e osso de muitas organizações aí.
E quando a gente fala de método em Marx, né, a gente não está pensando no método de pesquisa acadêmica necessariamente, embora eu possa usar, para dizer, o método de Marx, né? Mas eu vou me deter aqui no primeiro momento a esse artigo, né, esse texto aí do camarada Cordial, né, porque só nesse é um texto curto, né, um texto curto das 30 páginas, com o objetivo de dialogar com a militância, né, um texto para dialogar, foi feito para dialogar com os camaradas, com a militância. Ele começou a ser escrito em 2015, eu parei de escrever, né, porque é um problema recorrente. Então, esse texto daqui uns dias vai estar com 100 páginas, aí um artigo acaba virando uma coisa muito maior, né? Bom, então o que eu acho que é o ponto inicial? Com muita calma, para que eu me faça bem entendido por todos os participantes, os ouvintes e tal. A gente vive numa sociedade capitalista, nós sabemos disso, vivemos uma crise gigantesca do capital, né? O capital é um sistema de produzir e reproduzir a vida que depende das crises, são imanentes ao capital. Se a gente pensar 1875, talvez tenha, desculpa, 1857, tenha sido a primeira grande crise do capitalismo, né? A seguida dos anos 90, depois dos anos 20, dos anos 20, 30, né? Depois dos anos 70, dos anos 2008, 7, 2008, 2000, enfim, e até agora, né? Olhando nessa perspectiva, a gente pode pensar, as crises acontecem de vez em quando. Não é que elas acontecem no capitalismo de vez em quando, elas acontecem permanentemente, né? A crise é parte do sistema capitalista. Bom, muito bem, nós vivemos nessa sociedade, né, em crise, as pessoas morrendo por conta da Covid, né, por conta de um governo que a burguesia privilegia os lucros, né, e não a socialização da produção, né? Embora ela tenha um caráter social, ela é de apropriação privada, né? Tudo que é produzido socialmente, mas é adquirido, né, com um caráter extremamente privado, né? Bom, então nós vemos nesse tipo de sociedade. E nesse tipo de sociedade tem algo muito mais antigo, muitas coisas, elementos muito mais antigos que o capitalismo, né, que surgiram antes do capitalismo e que no capitalismo foram subsumidos, foram apropriados, né, esses elementos. Então nós temos uma formação muito ligada à cultura judaica cristã, não só, é verdade, né, mas o peso da cultura judaica cristã é muito forte, né? E no capitalismo, a burguesia soube se aproveitar muito bem desses elementos que precedem, né, o capitalismo. Muito bem. Quando nós pensamos, então, sociedade capitalista, crises constantes, crises permanentes, né, situação da classe trabalhadora, formas de entender o mundo, né, que o capitalismo abraçou para poder se reproduzir mais, né, e melhor do que diz respeito à apropriação privada da produção social, nós temos, então, um outro ponto que eu acho importante, Guilherme, que é a questão da educação. Né? Quando eu falo educação, eu estou pensando na sede, na Secretaria de Educação do Estado XYZ, ou no MEC necessariamente. Tem a ver, mas é formação no sentido amplo. Formação em uma perspectiva de formação humana. Né? Então, é aquele tipo de educação que não se dá só na escola. A escola é o espaço por excelência, mas não é só lá que se desenvolve um processo de formação humana. Isso é um processo que ocorre nas escolas, nas instituições da burguesia, né, no bairro que eu moro, no partido que eu milito, no movimento social do qual eu participo, inclusive no sindicato, enfim, em toda a sociedade. Agora, vamos recortar. Ou seja, quando a gente pensa em educação, nessa perspectiva que eu estou falando, educação enquanto formação humana, né? Qual que é a perspectiva de formação, de educação que nós temos que é hegemônica na sociedade? Ora, se nós vivemos numa sociedade capitalista, e se o Marx e o Engels lá tiver certo, né? Na sociedade que nós vivemos, a forma de tentar entendê-la predominante é a burguesa. Bom, posto isso, outro aspecto importante, que é o qual? É no qual devemos considerar que, por exemplo, as pessoas não nascem revolucionários. Então, estou propondo aqui pensarmos uma perspectiva de formação humana na perspectiva revolucionária. Né? Então, nós temos um pensamento de formação do cidadão, de um tipo de educação, que é aquela dada, desenvolvida pela classe dominante para a classe trabalhadora, reproduzida. Né? Essa que eu tive, que você teve, que todos nós aqui temos, hegemonicamente na sociedade. E considerando a outra premissa, que ninguém nasce revolucionário, né? Mas todos nós nascemos numa sociedade burguesa, não nascemos revolucionários, portanto não temos aqui, de forma imanente, né? Assim como a educação burguesa não é imanente, nós não temos lá os elementos, né, para poder entender esse mundo burguês no bolso, simplesmente guardado em algum lugar. Né? É claro que ele é desenvolvido com uma tradição revolucionária e
E quando não existe essa perspectiva, ou quando ela é muito falha, muito frágil, essa perspectiva revolucionária, nós temos o quê? A reprodução daquilo que é hegemônico, a reprodução daquilo que é predominante. E o que é predominante na sociedade capitalista é uma visão de mundo, é uma perspectiva, é uma forma de entender o mundo, né, burguesa. Né? Isso é muito importante, eu acho, colocar logo de entrada, porque a gente quer falar aqui sobre as organizações revolucionárias. Né? Então, nesse sentido, se uma organização de vanguarda que existe no mundo capitalista, fazendo propaganda, fazendo agitação, buscando organizar a classe trabalhadora, não possui ou não consegue educar, né, os seus militantes numa perspectiva revolucionária, o que vai acontecer é literalmente uma reprodução daquela forma de pensar o mundo que é da nossa classe, né, oponente, no caso, a burguesia, a partir do ponto de vista da classe trabalhadora. Né? Nesse sentido, uma educação revolucionária é extremamente importante para fazer o quê? O contraponto, né? Colocar para a classe trabalhadora uma outra perspectiva de formação humana, uma outra perspectiva de entender o mundo e as coisas que estão acontecendo. Né? Quando uma organização revolucionária não consegue, há muitos motivos para não conseguir isso, está falando de uma coisa muito grande, mas ao passo que ela ignora, né, ou ainda secundariza esse debate da formação do militante revolucionário, ela dá espaço para a burguesia nadar de braçada, né, porque nós vamos reproduzir aquilo que nós temos predominantemente na nossa consciência, na nossa mente, né, que é a forma de pensar e de ver o mundo da burguesia. Né? Está tendo um barulho aí, você está escutando barulho, Guilherme? Está um barulho estranho? Está saindo? Não, está tranquilo. Ah, então tá. Está sendo um barulhinho estranho. Então, assim, se nós estamos na sociedade capitalista, nessa sociedade burguesa, né, a forma de pensar, organizar a vida, pensar como deve funcionar a escola, né, o local de trabalho, como os bairros devem ser, você é pensado hegemonicamente pela burguesia. Né? Então, uma organização revolucionária, se diz revolucionária, né, se pretende revolucionária, ela precisa pensar nisso e pensar em se preocupar gigantescamente com a formação dos seus militantes. Né? Quando ela não faz isso, e estou sintetizando, né? Quando ela não faz isso, ela dá espaço para reproduzirmos o que nós temos na cabeça, seja eu, seja você, seja quem entrou agora numa militância, ou quem já está há muito tempo, né? No caso da questão burocratizada. Qual é o grande problema? O foco central daquele texto, o Camarada Cordial, é pensarmos uma crítica em relação vamos chamar assim, uma direção burocratizada. Né? Então, vamos partir do pressuposto, alguns pressupostos, já que estou apresentando. Vivemos na sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, as ideias predominantes é aquelas colocadas pela classe que domina materialmente todas essas relações sociais de produção. Né? Nós temos, né, no mínimo, desde o século XIX, uma vanguarda revolucionária que busca organizar a classe trabalhadora, né, e que se preocupa gigantescamente com a formação da classe trabalhadora. A questão aqui é que já passamos no século XX, estamos no século XXI, e continuamos essa luta gigantesca, né, de sobrevivência, né, de resistência no sentido de sobrevivência contra a burguesia. A questão é que nós vivemos uma crise muito grande. Né? Talvez a maior crise da história do capitalismo. Né? A classe trabalhadora não é dirigida pelas organizações, né, que se reivindicam revolucionárias, ela acaba sendo dirigida pela ultradireita, pelo reformismo, né? E por que isso acontece? Então, aqui eu quero colocar uma palavra final, mas algumas problematizações para a gente pensar, né? O que se passa hoje, aqui e agora. Ou seja, eu digo que nesse texto, eu tento colocar ali algumas problematizações no sentido de chamarmos a atenção para a existência das organizações burocratizadas, né? Porque se você tem uma organização burocratizada, Guilherme, né, o problema em relação à teoria é muito forte, né? É muito forte. Por quê? Se despreza a formação teórica, né, colocando uma ideia de que teoria é algo muito abstrato, algo inferior em relação à prática. Né? Isso a gente vê aí no dia a dia com o obreirismo, a gente vê com o oportunismo, o centrismo, né, que não tem uma preocupação em entender profundamente, né, o que está acontecendo na sociedade, mas tem lá uma catequese, tem lá um conjunto de regras, receitas a serem seguidas e colocadas, né, para a militância. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, porque a perspectiva que o Marx tinha, que Trotsky levou, Lenin nos levou, são perspectivas que vão totalmente diferentes, na contramão disso aí. Né? Isso está indo na contramão dessa tradição revolucionária. Então, você tem uma preocupação. Primeiro ponto é negar que a burocracia existe nas organizações. Né? Isso é gravíssimo. Ela existe. E quando ela é predominante nessas organizações, o tipo de formação
que se dá aos militantes é uma formação mais voltada para o pensamento conservador, liberal, do que revolucionário. E aí entra, no papo nosso aqui, esse personagem, vou chamar de personagem, né? Essa figura, né? Que é o camarada cordial, né? Não é o camarada revolucionário. Ele fala que é revolucionário, mas é o camarada cordial, né? O que é o camarada cordial? Permita um parênteses. Como eu falo de camarada cordial, eu pensei no Sérgio Buarque de Holanda. É verdade, não tem como, né? Porque ele escreveu um capítulo, um livro muito importante, né? Nada revolucionário, mas é um livro importante, que a gente tem que conhecer com força, que é um livro chamado Raízes do Brasil, né? E tem um capítulo lá que ele vai falar sobre o homem cordial, muito mal entendido até hoje, pela direita e pela esquerda, né? Mas, enfim, não vou entrar aqui, porque o foco não é o Sérgio Buarque. Mas como eu uso essa expressão, o camarada cordial, para contrapor ao camarada revolucionário, porque muitas vezes o que nós vemos é um camarada cordial. Cordial, cordia, né, no sentido de coração, né, ou seja, de passionalidade, né? Ou seja, é aquele camarada que tem a capacidade tipicamente humana, né, de te amar e ao mesmo tempo te odiar, né? A questão é que quando Marx fala de crítica desapiedada do existente, quando o Trotsky fala da atenção à teoria, ele não está falando nada de cordialidade, ele não está dialogando nada com... Ele não está dialogando com Max Weber, nada dessas coisas, como o Sérgio Buarque estava, né? Ou seja, está dialogando com uma perspectiva revolucionária e com uma tradição revolucionária que remonta, no mínimo, à Comuna de Paris, né? É anterior a ela, mas, no mínimo, à Comuna de Paris, e com toda a experiência da Revolução Russa, né? Ou seja, em que a crítica ela é feita de forma franca, fraternal, franca, mas com todo o peso que tem que ser feito, né? E nada de eufemismos, né? Nada de nenhuma preocupação, né? Não deveria ter nenhuma preocupação em deixar um camarada constrangido porque você não concorda com tal deliberação, com tal proposta. Não, você se inscreve, você colocaria em tal situação, né, dentro de determinados organismos, e colocaria o pensamento que você tem, baseado em fundamentos, etc. E tal. Isso é uma coisa saudável, isso é uma coisa fundamental, isso é um princípio fundamental, né, das organizações revolucionárias. Todavia, com o decorrer desses séculos que eu estou me referindo aqui, nosso agora, século XXI, uma organização burocrática ela tem medo desse tipo de crítica, ela tem medo desse tipo de espaço. E o pior, ela tem medo, ela se preocupa com uma verdadeira no sentido de que com uma eficaz, coerente formação teórica revolucionária. Por quê? Se o militante dessas organizações tem uma formação teórica sólida, forte, a gente pode falar o que significaria isso, ele tem minimamente condições para poder concordar com uma deliberação, ajudar a deliberar, ajudar a pensar, uma linguagem muito específica da esquerda, ele tem condições para ajudar a analisar e caracterizar a realidade, né? E pensar uma política para aquela realidade, né, que vive a classe trabalhadora. Todavia, uma organização burocratizada, com uma direção hegemonicamente burocratizada, ela se preocupa com essa formação, mas se preocupa no sentido contrário do que eu estou dizendo, né? É preciso uma formação ridícula, é preciso uma formação teórica extremamente rebaixada, reduzida, repleta de concessões ao reformismo, ao pós-modernismo, né? E aqui, no caso, né, eu não estou pensando só nas organizações trotskistas, estou pensando nas organizações que se dizem revolucionárias, que propõem fazer a revolução. O que eu quero dizer com isso? Aquelas que propõem organizar a classe, né, e tomar o poder. E não simplesmente tomar o poder para criar um Estado burocratizado, como a gente teve a história aí, mas literalmente para poder ter a regência da vida, né? Essas organizações, quando não se preocupam com a formação teórica, rebaixando, né, a formação teórica, porque uma formação teórica não rebaixada colocaria em xeque as próprias deliberações de um grupo de dirigentes, né, pelo menos um núcleo forte de quadros dirigentes de uma certa X, Y, organização, colocaria em dificuldades, né? Não só em períodos pré-congressuais, congressuais, mas no dia a dia da organização, né? Analisando e caracterizando, né? E o resultado dessa burocratização, muitas vezes, eu acredito que ela não é uma questão de má-fé ou de maldade, nada desse tipo psicologizante, mas ela vai sendo reproduzida de tal forma, né? E o desprezo à teoria dá espaço para que essa burocracia se reproduza de tal forma, né? Algumas organizações fazem uma autocrítica, falam, não, nós realmente nos burocratizamos ou estamos ainda reproduzindo muito do burocratismo. Já é uma crítica eufemista isso para algumas organizações, né? A questão é quando a direção não tem a capacidade, né, de francamente conversar com a sua base, com seus quadros, militantes de base, né,
os problemas que essa organização enfrenta, de fato, eu não acredito que ela está preocupada em enfrentar de verdade esses problemas, né? E eu acredito, Guilherme, que muito disso acontece por conta do rebaixamento teórico. O que eu quero dizer com rebaixamento teórico? Bom, a gente está aqui, eu estou aqui falando uma perspectiva de esquerda, e uma perspectiva trotskista. Nem todo mundo que assiste o programa tem essa perspectiva, etc. Eu estou tentando fazer entendido, né? Então, dentro dessa perspectiva que eu faço parte, né, ou seja, a gente acredita que é possível, necessário, imprescindível, um partido de quadros, né? Mas um partido de quadros e centralizado. Mas isso está longe de significar um partido de sabichões do marxismo, né, que na realidade está muito distante de ser sabichão de alguma coisa, né, e que tem uma preocupação quando tem uma preocupação muito frágil em relação à formação da própria base militante, né? Isso a gente vê com a catequese. A segunda vez que eu falo catequese, o que é a catequese? A catequese é aquele, vários motivos, tem várias formas de caracterizar isso, vou pegar aqui para o melhor tempo de fazer entendido. Por exemplo, curso de formação. Sei lá, vamos fazer um curso do materialismo histórico, 4 folhinhas. Daí você lê as 4 folhinhas, etc. E tal. Partido de quadros, né? Para quem está ouvindo, mas não sabe ainda o que é um partido de quadros, tem diferença muito grande, né? Claro que uma folhinha pode ser uma, não só 4. Uma folhinha pode ser super substancial e muito importante. Falando de partido de quadros, estou me referindo à direção, né? Ou seja, vamos falar de materialismo histórico. Vamos agora entender o que é o materialismo histórico, né? Com 4 folhinhas. Eu não estou falando que tem que ter um monte de livrão. Não se trata disso, né? Depois, no outro semestre, a gente faz um curso de materialismo dialético. Peraí. Materialismo histórico de um lado, materialismo dialético de outro. É assim mesmo. E depois tem um curso de dialética. Sabe, essas divisões reproduzidas pela burocracia ou por uma organização hegemonicamente burocratizada, né? Situação de burocratização, sei lá, isso é radicalmente anti-Marx, isso é anti-Trotsky, isso é anti-revolucionário. Isso não tem nada a ver de revolucionário. Pelo contrário, é a reprodução. Agora eu volto lá. Parece que talvez esteja um pouco confuso, né? Fala, mas eu vou tentar amarrar as coisas agora aqui. Lembra que eu falei no começo? A gente vive na sociedade capitalista. A forma de pensar e entender o mundo é a forma burguesa, né? Exatamente esse ponto, né? Porque quando uma organização revolucionária divide materialismo histórico, materialismo dialética, né? Claro que a gente pode fazer essas divisões sem problema nenhum, questão de dar o curso, tem que organizar a classe trabalhadora. Quem já militou aqui em partido sabe que isso é difícil, né? Adequar os horários, então a gente não vai se matar por conta dessa divisão. Mas a questão é quando ela é naturalizada. Sabe por quê, Guilherme? Essa divisão entre materialismo histórico e materialismo dialético, ela é uma divisão da epistemologia da burguesia. Como a burocracia normalmente é fraquíssima, é ridícula de formação teórica, ela não consegue nem ver que ela está reproduzindo um método, vou chamar de método aqui, estou forçando um pouco a barra essa palavra, mas vou usar ela. Usa um método de ensino, de formação dos militantes, que é exatamente o método de esquartejamento da motosserra burguesa, né? Ou seja, a epistemologia burguesa divide, separa, né? Campo da matemática, campo da história, campo da filosofia, e a gente vai reproduzindo isso à enésima potência. E isso é horrível, né? Porque não é só essas são divisões clássicas. Uma coisa é dialética, outra coisa é materialismo histórico. A questão central não é só porque está dividindo, é porque já representa, apresenta, né? Claro, apresenta uma compreensão do mundo extremamente distante de uma perspectiva revolucionária, né? Por conta dessa divisão, que não é só uma divisão de cursos em dias diferentes, com temas diferentes. Isso não é o grande problema. A questão é que entende que são coisas separadas. E aí, quando a gente fala de teoria, né? E aí eu quero reivindicar, Guilherme, um texto do Trotsky, os ouvintes aí, quiser procurar, depois eu posso colocar o link também, mas é fácil achar o texto, chama assim Atenção à Teoria, né? É um texto de 1922, do Trotsky. É uma carta, na realidade, que ele escreve para a juventude que estava organizando uma revista. E ele está falando ali naquele texto, né? É um texto curtinho, que mostra que não é quantitativo, que a gente vai conseguir entender o mundo, não é com um monte de livro, mas ali é um debate muito importante, que ele fala dessa necessidade de não secundarizar a teoria. A teoria, ou seja, devemos dar atenção à teoria. A maior parte das traduções que eu vejo aí é atenção à teoria, né? A importância da teoria, a importância da formação teórica, mas a importância da teoria, né? Ou seja, por quê? Ele fala para a juventude, ele fala para a juventude, que é um setor extremamente importante da classe trabalhadora, né? Não devemos secundarizar, devemos dar toda a atenção à teoria. Por quê? Retomando aquela ideia do Lenin lá do século XX, né? Quando a gente erra uma análise teórica, a gente, no mundo, no dia a dia, do salário,
picar o cartão, de cortar o facão, passar a cana no facão, cortando ele, desculpa, passar o facão na cana, cortando cana, um erro de análise teórica causa uma desgraça gigantesca na vida cotidiana da classe trabalhadora, né? Gigantesca. E isso aqui é importante, porque não sei qual foi a tua experiência, Guilherme, vou passar a bola para você fazer outra pergunta, de frente, como ele falou, para ficar monólogo. Mas quem que ignora a teoria, as desgraças são gigantescas. Para a classe média que adotou o posicionamento da classe trabalhadora, que tem comida em casa, é só um erro teórico, ela faz outro curso no semestre, está tudo certo. Mas uma deliberação equivocada dentro de uma organização revolucionária coloca em risco a vida dos seus militantes e todos aqueles trabalhadores que essa organização X, Y, Z tem lá uma certa influência na luta, né? Então, assim, a teoria não pode ser desprezada. A formação teórica tem que ser uma coisa extremamente importante. Mas isso acontece, a secundarização acontece por quê? Porque o pensamento, em muitos momentos, no pensamento e na direção burocratizada, ele é prevalecente, o pensamento burguês se coloca, porque pensa a teoria inferior, não entendeu a aula de Massinha número 1 do marxismo revolucionário, né? Teoria e prática não são separados, né? Por isso que eu dou uma expressão, né, praxis. Sabe quem faz a separação entre teoria e prática? É a burguesia. Quem faz essa separação é Immanuel Kant. Quem faz essa separação são os epistemólogos da burguesia do mundo moderno. Nós somos revolucionários, né? Isso já demonstra uma ignorância muito grande, né? Espero não estar sendo muito violento do jeito que estou falando, mas demonstra que os fundamentos de como compreender o mundo já está bastante equivocado. E eu estou defendo a tese de que em organizações seriamente burocratizadas, que não fazem uma crítica de verdade a essa burocratização, né, esses elementos que eu estou colocando aqui, eles comparecem cotidianamente. E o erro é muito grave. Os erros são muito graves, né, porque quando você faz uma análise e caracterização de um local em que você atua, sei lá, digamos que aqui eu trabalho em uma fábrica, sou de uma organização X, e na minha organização fizemos uma análise e caracterização, tiramos uma política de como atuar naquele período, naquela fábrica, ou naquele bairro, ou naquele eito para quem trabalha no mundo rural, né, de corte de cana, banha laranja, ele tem muitos trabalhos, né, proteção do solo, que seja qualquer for. Quando essa análise e caracterização ela é baseada numa teoria, né, que não é uma teoria necessariamente revolucionária, os erros, os desdobramentos políticos é muito grande, né? O Lenin falava, se a gente errar na análise teórica, um grauzinho que seja, lá na frente esse negócio virou 3 quilômetros de distância no erro, né? E é claro, é uma figura de linguagem, significa, ou seja, isso pode dar muito ruim para a classe trabalhadora. Tá, agora volto aqui para amarrar um outro aspecto. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes a perspectiva de teoria, compreensão do que é a teoria, é também a compreensão da burguesia. E isso, Guilherme, eu sou ex-militante do PSTU, vocês sabem, eu não estou falando só do PSTU, não, estou falando de muitas organizações aí, muitas organizações. Porque a concepção de teoria é a concepção burguesa, né? A concepção burguesa, ou seja, o que é essa concepção burguesa? É que teoria é um pensamento abstrato, né, que não tem lastro necessariamente na realidade, né? Ou seja, teoria é uma abstração, né? É uma especulação filosófica sobre o mundo, né? Mas teoria para Marx não tem nada a ver com isso, não. Teoria assim, é um movimento cognitivo nosso, né? Está no pensamento, mas é o pensamento cognitivo, vamos falar da capacidade cognitiva humana nossa, pensando a partir do mundo real, do mundo concreto. Então, teoria é a expressão ideal do mundo real, né? Lembra? Eu não quero ficar repetindo aqui jargões, né? Eu poderia até começar falando que é a crise de direção revolucionária, que é as ideias dominantes, mas assim, é que a gente tem que repetir muitas vezes isso, né? É o básico, mas o básico às vezes tem que ser repetido. Ou seja, a teoria é a compreensão da realidade, é a compreensão do mundo real. A teoria é um movimento de abstração, sim, que eu faço, mas a partir das determinações do mundo concreto, do mundo material, dos objetos, né? Compreendendo as determinações, compreendendo as suas categorias, e a partir dessa compreensão, aí sim eu analiso e caracterizo, né, o que está acontecendo e tiro uma política, não simplesmente da minha ideia. Eu acho que tem que ser assim, não. Falta ciência nisso, né? Essa é a característica de um socialismo científico, né, que, por mais que se processe isso lá no século XIX, em 48, com o Manifesto, isso vai amadurecendo com o pensamento revolucionário no decorrer do século XIX, meados do século XIX, até os dias, pelo menos até a Revolução Russa. Então, nesse sentido, a gente está, muitas vezes, esse pensamento burocratizado, ele está muito distante do pensamento hegemônico, do pensamento revolucionário, e muito próximo do pensamento hegemônico da burguesia.
né? Eu não quero fazer, desculpa, não é um psicologismo, mas é um fato, é factual para além do que eu desejo ou do que eu desejo, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de formação teórica, muitos dos nossos camaradas torcem o bico. Por quê? Porque a concepção de teoria é a concepção da burguesia, e não a concepção revolucionária, né? De teoria não é uma mera abstração vazia, como falava o Marx, mas sim, são abstrações, é uma atividade cognitiva a partir do mundo real, a partir das categorias da realidade, né? E assim poderia entender o mundo real, a própria realidade da classe trabalhadora. Então, quando a gente já torce o nariz, o camarada cordial, ele acha bonito muitas vezes falar isso, né? Que tem que estudar a teoria, os estudos são importantes, etc. e tal, mas torce o bico muitas vezes quando vai fazer o estudo, né? Porque acha que isso é diletantismo, né? Não for, você provavelmente também, que é uma pessoa bastante ligada à questão da formação, da agitação, da propaganda, isso é atividade intelectual revolucionária da mais alta importância. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um debate mais teórico, etc. e tal, o pessoal fala, mas isso aí é muito mais teórico, problemaço, né? Mas não poderia ser diferente, a gente está na sociedade capitalista, não é? Então, um pensamento que vai tentar menosprezar a teoria, né, e prevalecer e dar destaque à prática, está totalmente condizente com o pensamento burguês. Agora, como eu falei, de partidos de quadro, pelo menos aqueles que se reivindicam, partidos de quadro, dialogando com Lenin, pelo menos com a tradição a partir de Lenin e tal, isso fica mais grave, né? Porque o PT reproduzir, né, eu estou citando nomes aqui, mas é claro que tem muitas exceções nessas várias organizações que estou citando aqui, né? Não tem aqui uma leitura absoluta de toda a organização, mas estou falando de momento em que há uma hegemonia com essas perspectivas, com essas características que eu estou colocando. São todos não, mas, né, hegemonicamente. Então, quando a gente pensa, né, é pertinente, quando um PT ou a ala direita do pessoal, né, pensa, nós temos que ter essa teoria dessa forma, muita abstração, a gente tem que ir mais para a prática, etc. e tal, eu até vou entender. Mas quando a gente fala de um partido que se reivindica bolchevique ou do tipo bolchevique, isso fica muito grave, né? Porque um partido de quadros não é diferente, a forma de organização é diferente, né? Um partido de vanguarda, né? Vanguarda composto por quadros que vão formar outros quadros. E aí, quando você tem a alta direção, né, o comitê central dessas organizações, deitado e rolado nessa perspectiva burocratizante, né, e com desprezo à teoria gigantesco, no partido de quadros, a consequência é gravíssima, porque isso acaba descendo para toda a militância, né, para toda a militância. E o resultado disso nós sabemos muitas vezes, né? Muitas vezes. Ao invés de chamar um programa revolucionário, uma série de concessões ao reformismo, né? Então, quando falta a perspectiva revolucionária, a perspectiva da burguesia, nada de braçada, a perspectiva de entender o mundo, de reproduzir o mundo, né? Não é à toa que eu não conheço nenhuma organização no Brasil, claro, que eu tenho meus limites de conhecimento, mas eu não conheço nenhuma organização no Brasil que, pelo menos no meu círculo social, pelo menos nessa tradição trotskista que eu tenho acesso, que poderia falar assim, ó, nós não temos problemas de formação política. Claro que nós temos. Claro, a sociedade hegemonicamente é burguesa, né? O problema é quando uma certa organização, né, com parte da sua direção, né, ignora literalmente esse debate, né, entende que é um debate muito acadêmico, esse é outro problema, certo? Né? É um debate muito acadêmico, é um debate muito teórico. De novo, aquela compreensão de que teoria, né, é uma abstração vazia. Não entendeu o que é teoria, o que o Marx estava chamando de teoria, o que o Lenin estava chamando de teoria, e vários outros aí militantes, né, que nós temos como referência. Então, isso tudo coloca uma série de problemas muito sérios. Por quê? Olha só, Guilherme, agora aqui vem um pulo do gato, né? Pelo menos eu vou tentar apresentar um pulo do gato. Quando nós não temos uma formação revolucionária, não significa assim, ó, eu sou mais revolucionário que você. Não existe marxômetro, não é isso não. É no sentido de que eu não me preocupo em explicar, ou me preocupo muito pouco em explicar o que é uma formação teórica revolucionária. Para os nossos militantes, acontece uma coisa que você me desminta imediatamente assim, agora, ao vivo, Guilherme, né? Acontece uma anomalia muito grande, esperada, anomalia esperada, né? Muitas vezes, quando o partido está burocratizado, eu estou falando do partido, gente, uma experiência com o partido, mas poderia ser o movimento social, o sindicato, ou o partido no movimento social, o partido no sindicato, e por aí vai, né? Então, observa só, qual é a anomalia, né? E onde está o pulo? Quando se nega a formação, não de forma maldosa, mas, ou seja, não se dá a devida preocupação, como Trotsky está sugerindo em 22 ele já sugeria, né? Então, assim,
as consequências são gravíssimas. No Malias, que eu falo, são consequências gravíssimas. Você tem os próprios militantes que não têm uma formação teórica revolucionária, espero que esteja nessa altura aqui, claro, né? Ter uma formação revolucionária não significa ter esse monte de livros, essas coisas, não é nada disso, não precisa nem ter esses livros aqui, né? Ou seja, entender a partir da perspectiva dos revolucionários que nós indicamos. Quando não se tem isso, o militante ele se identifica gigantescamente com a proposta política da burguesia. Explico, dando exemplos, né? Quando eu não consigo entender, quando a minha organização não se preocupa em dar formação para que eu entenda que teoria e prática não são separados, eu reproduzo a concepção de teoria e prática lá da burguesia. Quando a organização revolucionária não se preocupa em demonstrar os elementos centrais, são muitos, estão sempre em movimento, mas os elementos centrais do reformismo, eu reproduzo o reformismo. Né? Eu reproduzo não mecanicamente, mas no sentido de que a tendência, a probabilidade é de reproduzir isso. E quando eu olho para a minha organização, né, e não consigo me identificar nessa organização, mas daí eu olho para o movimento social X, né, que está lá com uma luta importante sobre a semântica, a linguagem. Muitas vezes eu me identifico nessa luta e não me identifico na luta revolucionária. Muitas vezes, ao invés de me identificar ali com os camaradas da fábrica que eu trabalho, eu me identifico mais com a igreja que eu frequento à noite. Né? Por conta de não fazer necessariamente a crítica às religiões, etc. e tal, entendendo crítica às religiões como Marx entendia, entendê-las, que é uma forma de consciência, mas é uma forma de consciência extremamente complexa, né? E extremamente ruim o processo revolucionário. Né? Mas aí não lacra, se fizer crítica às religiões, não lacra. Aí vem que uma parte da esquerda lacradora, que se diz revolucionária, bolchevique, etc. e tal. Né? Então, assim, não adianta nada eu falar todas e não explicar para os meus camaradas quais são os limites da luta semântica. Né? Não adianta, por exemplo, eu falar viva a Quarta Internacional, viva a Revolução, ou sei lá, né? E acreditar que participar das eleições, tirar o título eleitor ali para poder exercer a cidadania é o caminho para mudar. É contraditório demais isso tudo, sabe? E eu acho que isso vai sendo reproduzido. Os exemplos são muitos, Guilherme. Né? Eu ficaria muito enfadonho eu ficar repetindo vários deles, mas quando eu não tenho uma perspectiva revolucionária, eu reproduzo aquilo que eu tenho na cabeça. E o que eu tenho na cabeça, e que você, qualquer um outro tem, né, é aquilo que nos ensinam na escola, desde pequenininho. Né? A burguesia é ligeira, ela domina, ela está no poder. Né? Ela é dona dos meios de produção. Ela determina como as instituições vão funcionar, o que vão educar, que vão ensinar para a gente ser educado, né, muito primeiro do que um movimento revolucionário chegante, né? Então, se um partido de quadros, então, é uma preocupação muito maior. Ou seja, eu tenho que formar esses militantes, né? Eu tenho que ter essa preocupação. Todos têm essa preocupação. Não vai existir um partido que se reivindica revolucionário no Brasil para falar com essa preocupação teórica. Né? Mas no dia a dia, na prática, a gente começa a observar isso com força. Com força. São muitos os partidos que fazem isso. Ou seja, acabam reproduzindo, né, literalmente, dentro das suas próprias fileiras, a ideia de cidadania, né? A ideia, como eu já falei, das eleições, a ideia do grande líder. Né? E para fechar aqui, Guilherme, esse bloco, para dar respirada, o culto à personalidade. Guilherme, tem alguma coisa, são muitas coisas, mas essa certamente é uma das coisas mais abominantes, mas que deveria ser extremamente assim, desapiedadamente criticada, né? O culto à personalidade. Né? Isso não tem nada a ver com o pensamento revolucionário marxista, né? Ou trotskista, ou leniniano, pensamento revolucionário. Né? Entretanto, porém, com efeito, nós, muitas vezes, fazemos verdadeiras missas, verdadeiros cortejos religiosos dentro das próprias organizações. Claro que existem figuras públicas dentro de uma organização, né, que a sociedade conhece, são pessoas que têm formação teórica, são pessoas que são preocupadas com essa formação. É claro que a gente vai ter uma afinidade com essas camaradas, com esses dirigentes, e que é muito bonito e muito maravilhoso. Né? O problema é quando essa direção burocratizada, ou em partes burocratizada, né, conscientemente ou não, acaba se utilizando desse personalismo para fazer passar as deliberações, as análises corretas e as caracterizações corretas. Né? E o militante, né, catequizado não tem uma capacidade, não porque não possui, mas porque não é educado nesse sentido,
né, de fazer uma análise crítica, reproduz mansamente, como talvez nem uma ovelha seja tão mansa quanto militante catequético, né? Quem que é esse militante catequético? Quem que é essa ovelha? Ele é produzido, conscientemente ou não, cada caso tem que ser analisado as suas particularidades. Estou falando umas linhas gerais aqui. É o camarada cordial. No final de tudo, né, e ao cabo, pelo menos num certo momento, né, o debate está sempre aberto, Guilherme, mas assim, dar-se-á vida ao camarada cordial. Que pipoca é essa do camarada cordial, então, finalmente? É o camarada, né, que defende a revolução e defende de verdade, que dedica a sua vida a construir a revolução e dedica de verdade, né? Mas se você perguntar para ele por que você faz isso, muitas vezes ele não consegue te explicar. Ele vai reproduzir um texto que deram para ele, ou vai falar o fulano de tal, vem puta personalidade. Ah, mas o fulano de tal falou isso, né? Sim, e você concorda só porque ele falou, ou porque os elementos, né, da realidade faz você concordar e que é uma proposta bacana, importante, né? Muitas vezes não sabe. E o camarada cordial, muitas vezes, você pergunta para ele, por que eu estou fazendo isso? Guilherme, pode ser uma panfletagem na porta da fábrica. Ninguém aqui vai duvidar da importância disso, correto? Mas um militante revolucionário ele tem que saber porque ele está ali naquela fábrica entregando aquele panfleto, com aquele conteúdo da forma que está sendo feito. Ele tem que saber, não é opcional, está fora da casinha nesse sentido. Mas uma organização burocrática, né, burocratizada, sobretudo, esses elementos são extremamente encontrados lá, ou seja, essa perspectiva crítica ela é ausente. E os elementos encontrados é da cordialidade. Ele vai, por quê? Porque o dirigente mandou ir. Aquilo que de quadros, claro, o centralismo democrático, isso é importante, defende tudo isso. Né? Mas os fundamentos em que isso tem que ser construído, se ele tiver burocratizado, a gente vai ter só obreiro na porta da fábrica. Vai ter militante entregando panfleto sem saber o conteúdo do panfleto. E vai fazer isso com todo o seu coração, dedicando o tempo da sua vida. Né? É uma responsabilidade muito grande, né, de quem organiza, de quem tem papel, tarefas de direção. Né? É extremamente importante, né, se preocupar com essa formação teórica dos militantes. Não tem nada a ver com academicismo, não tem nada a ver com teoria no sentido que a gente critica, mas no sentido revolucionário, que é entender a realidade como ela é, para que a gente possa intervir nela. Do contrário, a gente faz obreirismo. Tem um partido burocratizado, ou em estado em vias de burocratização, em que parte da direção, né, concorda absolutamente com o que eu estou falando aqui, mas outra parte não. E aí, ou seja, acha que não, está exagerando. E aí vem uma crítica ao crítico, que é a seguinte: olha, mas isso aí é um pensamento muito sectário. Bom, se for sectário, então eu estou sectário junto com um monte de revolucionário na história que a gente emitiu. Né? Mas isso é um discurso muito ruim, e também é da burguesia, né? Que é aquele discurso para desabilitar, descredenciar, né? Vamos chamar assim, descredenciar a crítica, né? Porque não é uma crítica construtiva. Observa só, Guilherme, para fechar aqui. O Marx nunca escreveu para uma crítica construtiva da crítica construtiva à crítica. Ele nunca escreveu isso. Ele nunca escreveu para uma crítica construtiva da economia política. Ele nunca escreveu O Capital para uma crítica construtiva da economia política. Ele escreve a crítica. Crítica é só assim, só crítica. Análise, né, da realidade que a gente consegue entender e captar a partir das categorias da realidade. Né? Simples assim. E aí a gente reproduz essa ideia, muitas vezes, de crítica construtiva e crítica destrutiva. Desculpa, quem fala isso é Boaventura Santos Souza. Não é Leo Rosa Luxemburgo, não é Caia, não é Inessa Armand e não é Trotsky. Quem fala essas coisas é crítica construtiva. Claro que no dia a dia a gente pode falar isso, não tem nenhum. Mas agora, quando você faz uma crítica e fala, mas essa crítica não é boa. Por que ela não é boa? Porque ela não é construtiva. Toda crítica ela tem que apontar elementos concretos, nesse sentido, ela é de contribuição. Né? Do contrário, é criticismo, é uma outra coisa. Então, assim, quando não tem, então, essa formação teórica, vamos ver. Não é só estudar, mas agora, se a gente não estuda, se a gente não estudar, for praticista, olha, isso dá espaço para o sindicalismo, para o economismo, né, para o politicismo no sentido eleitoreiro, né, que a gente vê aí acontecendo de 2 em 2 anos no caso do Brasil, a gente vê, né, pouquíssimas organizações enfrentam firmemente com um programa revolucionário os processos eleitorais. Capitulam desgraçadamente o processo eleitoral. Adaptações quase que infindáveis, né? Então, assim, acho que tudo isso tem a ver com o debate
sobre o camarada cordial, né? E aí vem o mais grave, o mais grave do camarada cordial, né? Eu produzo o pensamento, às vezes conscientemente, mas eu acho que a maioria inconscientemente. Não sou psicólogo para analisar isso necessariamente agora, não quero pegar esse aspecto, como eu disse pela terceira vez, psicologizante, mas o factual, o que eu posso tangenciar é uma vivência no sentido de convivência, é a existência, é a militância dentro de organizações extremamente valores, extremamente triturantes dos militantes preocupados com uma formação revolucionária. Triturantes no sentido de que eu poderia associar, é mais grave, porque não é uma questão só de indivíduos, é uma organização. É como se fosse uma relação, pode se desenvolver uma relação extremamente triturante, no sentido de, sabe aquelas relações extremamente violentas, que você não consegue terminar a relação, porque existe uma série de catequeses, né, que acabam te abraçando de alguma forma, e você se identifica com essa catequese de alguma forma, né, acaba não sendo uma relação saudável. Mais uma vez, para quem está ouvindo, eu não estou aqui falando só do PSTU. Né? Eu acho que tudo isso que estou falando se aplica sim ao PSTU, mas se aplica a muitas outras organizações também. Né? Muitos militantes entram no partido e saem do partido. Na época que eu era do PSTU, a gente chamava isso de um caráter de programa o militante busão, o caráter partido ônibus. A pessoa entra, fica um tempo, depois sai. Né? Não é porque sai. Muitos saem por problemas que prefiro nem falar aqui agora, mas são muitos problemas. Sejam quais forem os problemas, a gente não encarar esses problemas de frente, parar de pensar que a crítica a esses problemas é pura expressão do sectarismo, né? Ultra-esquerdismo, etc. e tal, eu acho que a gente não vai avançar. Resultado disso, veja só, qual é a grande referência hoje, dia 7 de janeiro de 2022, para a classe trabalhadora em relação ao governo de ultradireita do Jair Messias Bolsonaro? Me parece que a grande alternativa é o PT. Dificilmente você vai ver a massa, ele tem que saber contar, a esquerda tem que saber contar de verdade. A aritmética básica é importante. Não vai falar TS, MRT, PSTU, ou qualquer outra organização aí. Né? Vai falar a massa. A grande massa está falando PT. E nós sabemos o que é o PT. Né? Esses elementos todos aqui, né? Inclusive em tendências lá que se reivindicam trotskistas, etc. e tal, se manifesta com força, sobretudo nesses partidos reformistas. Então, assim, são desafios gigantescos. Né? Uma fala, como eu estou fazendo aqui, individual, ela é muito frágil. Né? Isso aqui é um debate que tem que ser feito, colocado no circuito, perdão, para ser feito por um conjunto de militantes. Do contrário, seria só um diletantismo individual, né, de um militante trotskista que quer... Não, isso aí quem faz são os messiânicos, né, o pessoal do Messias, né, o pessoal que é um líder que vai lá dar a linha política, vai fazer análise, caracterização, vai falar, vai por aqui. Né? Isso é coisa de dirigente do Partido Obreiro. Esse debate é importante, quando você chamou para fazer esse debate aqui no Tribuna, eu acho muito legal, porque assim, essa é a proposta. Esse e muitos outros, né? Como vocês vêm fazendo já, ou seja, é colocar na roda, colocar no circuito esse debate que é muito importante. Né? O camarada fala viva a Quarta Internacional de manhã, à tarde, né, ele não tem nem pudor, né, nas suas costas, de forma escondida, né, falar um monte de calúnias, difamar, etc, etc. Quando você sai da organização, então, aí nem se fala. Né? Isso é muito sério, porque é um tipo de comportamento que não tem a ver com a tradição, pelo menos o que reivindica a tradição revolucionária. Isso tem a ver com o pensamento mesquinho da burguesia, sobretudo depois de 48, período reacionário, né? E nas várias reações burguesas que teve aí, desde 1848, a Revolução de 17, maio de 68, até os dias de hoje. Né? Isso tem a ver com essa galera, não tem a ver com os marxistas revolucionários. Né? E, enfim, claro, é só um debate, é só um ponto, né, importante para se debater e que não vai ter relevância se é um debate só feito um texto escrito para ficar na prateleira, etc. E tal. Então, a gente tem que debater, né? Essa análise que eu estou colocando aqui, certamente tem uma série de limites, está sendo feito por um indivíduo, né? Tem limites, evidentemente. Né? Agora, a partir de uma factualidade, né? Estou muito convencido e seguro para falar isso tudo que eu estou falando, porque é uma coisa factual, concreta, né? Fruto da minha imaginação, né? E agora, a gente precisa avançar, porque se fizer uma crítica moralista, também é do camarada cordial, típica do camarada cordial. A gente precisa fazer uma crítica que avance na construção da classe trabalhadora. E a crítica que avança é a crítica desapiedada do existente. Isso aqui é fundamental. Né? É muito importante. Porque a gente está ouvindo mais do que nunca, aliás, eu não sei se é mais do que nunca, a gente
recorrentemente ouve, né, e principalmente estamos ouvindo agora nesse momento, que não é o momento de fazer a crítica ao PSOL, não é o momento de fazer a crítica ao PT, não é o momento, muito menos em relação ao PSTU, ou qualquer outro MRT, outras organizações. Tem que fazer a crítica a todo momento, e ela tem que ser desapiedada. E se a crítica for frágil, ela não estiver bem consolidada, não tem nenhum problema. Que o camarada aponte, olha, essa crítica que você está fazendo, ela parece interessante, mas olha só, o que você está falando aqui, a fundamentação está equivocada. O camarada tem que ter franqueza, sabe? Honestidade intelectual, isso é muito importante. Quando a gente não encontra isso na organização revolucionária, aí é porque a coisa desandou mesmo. Né? Quando a coisa desandou, não dá para ficar mais. Né? Ou seja, mas vai para onde? Né? Organizar, continuar buscando a organização da classe trabalhadora. Né? Muitos, né, ao identificar uma degeneração numa organização, né, vão para casa cuidar da sua vida, outros vão buscar continuar se organizando junto à classe trabalhadora, e os desafios continuam, né, e a gente tem que fazer essa luta na rua, né, não nas urnas. Ô, Jean, é bem interessante sua análise, né? E enquanto você falava, né, eu me lembrava de um texto, né, do próprio Trotsky, aí não vou lembrar de qual texto que seria, né, até porque eu acho que isso aí é de não lembrar, ficar citando referência, acho que isso aí seria bem complicado, né? Mas em tese o texto colocava, né, fazia uma crítica que as direções stalinistas, né, elas não se preocupavam com a formação da sua direção, né? Aí depois tem toda uma discussão do Perry Anderson, né, que falava que o próprio stalinismo tentava buscava sempre, né, perseguir, né, os teóricos, né, aqueles que eram mais presos à teoria, né, para poder legitimar seu burocratismo, né? Mesmo os teóricos, né, presos à teoria, têm as suas limitações, como posso citar aqui o Marx, por exemplo. A pergunta que eu faço, tem ainda muito da herança stalinista, né, na nossa esquerda hoje? Olha, camarada Guilherme, eu acredito que tem sim. Tem sim. Eu falo de um lugar muito específico, né? Então, pensando na esquerda no sentido assim genérico, bem genérico, eu acho que tem sim, sabe? E quando isso vem de organizações, tudo que eu falo aqui, quem está ouvindo vai remeter, e me conhece, vai remeter ao PSTU, né? É de verdade, não é só não. Tem muita gente valiosíssima no PSTU, que eu admiro para dedéu, né? São revolucionários de primeira linha, né? Eu estou pensando de conjunto, nas organizações, né, cara? Eu acho que tem muito, mas é muito mais complicado, mais complexo, quando os trotskistas reproduzem isso, né? Porque a oposição de esquerda, depois do trotskismo, mas sim, a oposição à burocracia dá vida à oposição de esquerda, né? Dá vida ao que a gente chama de trotskismo, deu vida, né, ao combate gigantesco e a necessidade, diante da capitulação da Terceira Internacional, da fundação da Quarta Internacional. E quando aqueles que se reivindicam, e aí tem várias organizações pelo mundo afora, né? Só que no Brasil não, né? Que reivindicam a reconstrução da Quarta. Umas aí reivindicam que são a própria Quarta, né? O Secretariado Unificado se reivindica que é a Quarta Internacional. Bom, o fato é que mesmo as organizações que reivindicam o trotskismo, né, com as várias tendências que nós sabemos que existe, muitas vezes a burocratização que foi historicamente combatida pela oposição de esquerda, né, unificada, internacional, a própria Quarta Internacional, acaba sendo reproduzida, né? Isso é uma lástima, isso é bastante complexo, assim, isso é aterrorizante, né? E agora, imagina só, um trotskista falar com outro trotskista que ele está reproduzindo características, elementos centrais do stalinismo. Isso é doído, concorda? Mas eu acho que muitas vezes isso acontece. Eu acho que muitas vezes acontece. Por quê? Porque o stalinismo não é marxismo, né? É uma deturpação absoluta, né? Absoluta não, mas o stalinismo é indicado, certamente absolutamente. Mas, ou seja, toda aquela história importante da União Soviética, a gente tem que reivindicar, todavia, sobretudo o stalinismo, ele é a reprodução do pan-eslavismo, do czarismo, né? Da russificação que os czares tentavam fazer, sabe? Então, é uma apropriação. Observe, eu não sei se eu estou sendo tão pessoal. Pessoal, eu estou sendo, é claro, mas assim, a ponto de errar fortemente, não quero individualizar, mas olha só, há um momento da história muito importante ali,
em 22, 21, 22, né? No começo, se a gente pensar no começo da Guerra Civil, né? De 19, 18, né? Para uns termina em 21, termina em 23, enfim, pelo menos ali de 20, 21, 22, você tem uma política ali que o Trotsky defendia. O pessoal falava, a política do Trotsky, não é a política do Trotsky, é a política do Trotsky que colocou, a análise que ele fez, né, no Comitê Central do Partido Comunista da Rússia e foi aprovada, né, que era chamar os generais, né, para poder ajudar a combater os exércitos brancos, o exército branco, né? A burocracia, sobretudo ali, o Stalin acho que já era bem espertinho nesse momento, né? Ele aproveita desse episódio aí para poder, acho que uma disputa talvez interna, né? Querendo sempre colocar o Trotsky numa situação de não de traidor naquele momento, mas de, olha, recente bolchevique, né? Foi mente até agora há pouco. Que mentira isso, não? Nós sabemos. O seguinte, o Stalin sempre soube se aproveitar muito bem daquele pragmatismo dele, né? Das burocracias que já existia, né? Que estava sendo combatida durante a Revolução e a Guerra Civil, né? Então, quando a gente fala de stalinismo, não é algo inédito, né? Talvez seja inédito na perspectiva de que foi feita uma revolução, etc. e tal, mas a burocracia não é algo inédito. A burocracia não começa em 1923, ela não começa só em 1920, né, ou 18. A burocracia já é existente na história da Rússia. Então, eu acho que o stalinismo tem muito mais a ver com isso do que o próprio pensamento marxista. Então, nesse sentido, quando a gente... E aí tem a ver com o pensamento dominante, né? Que não é só russo também, né? Tem a aristocracia, a oligarquia, tem a ver com a sociedade burguesa, né? No século XIX, século XX, XXI agora. No caso, né, daquele período do século XX, né, eu acho que o que se reproduz ali tem muito a ver com essa questão do camarada cordial também, Guilherme. Porque, assim, quando a gente reproduz a burocracia stalinista, ou elementos da burocracia stalinista, a gente não está reproduzindo elementos do marxismo. A gente está reproduzindo elementos que o stalinismo abraçou, né, da aristocracia, por exemplo, pensando no caso russo, da aristocracia czarista, né, da classe dominante daquele momento, lá, antes de 17. Então, eu acho que isso acontece, respondendo objetivamente, sim, eu acho que isso acontece, sim. Agora, ninguém nasce puro, não tem organização pura. Você também já foi de uma organização revolucionária, né? A gente continua sendo revolucionário, e organizar um partido revolucionário de quadros é extremamente difícil, A gente vai encarar vários desafios e vai se deparar com a burocracia, com a burocratização, com os assédios que a burocratização oferece para os quadros que estão atuando no sindicato, nos movimentos sociais, na própria direção do partido. Tem assédios gigantescos em relação a privilégios, etc. e tal. Não quero colocar aqui, tem que dar curso de formação para evitar isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que ignorar uma formação teórica nos impossibilita ter elementos para poder analisar e caracterizar essa própria burocracia que, repito, nos tritura. Você conhece, desculpa eu falar assim, tá, Guilherme? Não sei se você conhece, mas muito provavelmente você conhece, eu conheço dezenas de militantes que começou a militar e saiu da organização. Por quê? Porque a burocracia mata, ela tritura no sentido emocional, no sentido físico, né, no sentido integral. Ela tritura o militante. Muitas vezes faz com que militantes saiam da organização e vão para outras organizações, né, que reproduzem o pensamento dominante. Quer que eu cite um exemplo? Um exemplo. Quantas pessoas do camarada que fica um tempo na organização, depois ele sai da organização, ele vê uma burocracia acontecendo, ele consegue entender isso, não se identifica, ele não consegue se realizar no sentido de abraçar o programa revolucionário, né, porque ele vê que a prática de muitos dirigentes, talvez todos, ou talvez alguns dirigentes, lhe incomoda absurdamente a ponto de sair da organização. Ele sai de uma organização revolucionária, mas se acomoda gigantescamente, tranquilamente, num partido reformista. Meus camaradas, e eu tenho muitos camaradas no PSTU, vamos desculpar, mas eu vou citar um negócio que era na carne de vocês, era na minha até esses dias, né? Que é muito importante. Onde nasceu o cabo Daciolo? Né? Mas não era do pessoal. Não. Mas o pessoal, ele foi extremamente abraçado por nós, né, do PSTU. É ali que ele começou. Depois ele viu que não estava bom, foi para o PSTU, foi para o pessoal. Viu que não estava bom, e foi para outro partido. É o cara da Tiolo, é o cara da Ursal, o cara que denunciou a Ursal, né? Então, assim, claro, estou pegando um caso que é meio cômico, irônico até, mas isso tem que ser levado a um patamar muito mais cirúrgico, não dá para fazer aqui, é claro,
pensando em muitos militantes extremamente valiosos, né, que abandonam a organização porque não se identificam na organização, mas se identificam mais lá na igreja, se identificam mais lá no movimento social XYZ e muitas vezes no movimento social extremamente pós-moderno. Né? No caso, opa, tá desligado o seu microfone. Tava escutando, Jean? Vou falar, Guilherme. No caso do Cabo da Ciolo, tem uma interpretação diferente sua, que eu acho que o grande problema... Estou escutando. Que eu acho que o grande problema foi, né, o PSTU ter né, posto a sua confiança aí nas forças, né, repressivas do Estado, né, que a categoria de bombeiros é uma categoria militar, né, e o PSTU confiou demais né, e trouxe essa aberração aí da natureza, que é o Cabo da Ciolo, né. Outra questão que eu queria levantar aqui hoje e em relação à questão a que peso que o petismo tem nessa esquerda, né? Porque o PT, né, o próprio Lula falava que, né, que essa ideia de socialismo, né, que o marxismo que a classe trabalhadora não pensa isso e pensa apenas lutar por salário, né, por demandas mais imediatas, né? Que peso que o petismo hoje tem na nossa esquerda? Eu acho que tem um peso muito forte ainda, Guilherme, muito grande, né? Não porque tem uma proposta sindicalista, já teve, né? Mas não ganhou com a proposta, não chegou à presidência do Estado. Quando eu falo presidência, ou seja, gerar o Estado, dirigir, pelo menos aparentemente, ter a regência do Estado burguês, em nome da burguesia. Não foi nem com um programa sindicalista que eles conseguiram chegar ao poder, né? Foi com programas de alianças, literalmente. Mas a pergunta é, ele tem influência na nossa esquerda? Tem, e muito forte, Guilherme, porque, veja só, e eu identifico isso, lembrando, eu, Jean, então é limitado ao extremo que eu estou falando aqui, é um indivíduo falando, né? Mas socializando isso para que seja tão frágil, a gente observa isso com maior tonalidade nos processos eleitorais. A gente tem que participar dos processos eleitorais. É extremamente importante, com um objetivo muito claro, levar a classe trabalhadora, junto desse processo, dessa festa da burguesia, um programa revolucionário, denunciando todas essas propostas. Esse é o motivo central para participarmos do processo eleitoral. Entretanto, durante os processos eleitorais, a gente pode ver um espetáculo de adaptações do pensamento revolucionário ao reformismo. Seja chamando o voto crítico, seja fazendo a campanha do menos pior. Olha só, um socialista revolucionário, a gente vai chamar o voto no menos pior. Imagina, peraí. Vou pegar um episódio histórico importante, todo mundo conhece, que é da esquerda revolucionária, as teses de Abreu, né? Depois virou tese no Congresso, mas a princípio foram mais ligeiras ali. É exatamente o contrário do que o Heleno estava propondo, né? Todo um contexto particular, né? De abril de 17, nós sabemos, etc. e tal, né? Porque o camarada Cordel vai falar assim, mas você está se referindo a 1917. Ué, o capital é de 1867, qual que é o problema? Qual é a data aí? A questão é assim, nos processos eleitorais, a gente vê uma série de adaptações do pensamento revolucionário, né? E aí a questão do identitarismo tem um peso muito, muito forte. É verdade que há uma série de opressões, a gente tem que combater todas elas. Marx falava de opressões, Marx combatia as opressões, Trotsky, Lenin, etc. e tal. Mas o que eu entendo como opressão? Né? Como eu conduzo a luta contra as opressões? Eu vou conduzir da forma que eu melhor lacrar com a galera. Bem intencionado, quer ficar ao lado da classe trabalhadora, etc. e tal. Mas uma crítica revolucionária, né, ela não permite fazer concessões, né, em relação aos princípios. Uma política ela é dinâmica, etc. e tal, é verdade. Né? Mas existem princípios norteadores, né, do pensamento revolucionário, não que é catequético, mas que são comprovados historicamente que não dá para fazer, por exemplo, aliança com a burguesia. Ou ainda, vou dar um exemplo do pessoal. 2014, salvo o erro aqui, Luciana Genro estava sendo candidata à prefeitura de Porto Alegre. Acho que é 2014. Eu tenho até salvo aqui, eu salvei, porque se a humanidade arrancar da internet, eu tenho salvo aqui o vídeo dela justificando por que o pessoal aceitava dinheiro da Gerdau. Mas, ao mesmo tempo, Luciana Genro, né, defende o socialismo
Inclusive, este ano, eu participei de um evento, né, sobre Trotsky, chamado Trotsky Permanência, do qual ela participou, e quando questionada sobre receber dinheiro de empresas privadas para implantar o socialismo, ficou brava ainda. Né? Não vou entrar nesse aspecto moralizante, mas a questão é totalmente... no caso, não é nenhuma adaptação, né, Guilherme? É uma capitulação mesmo, né? Uma capitulação gigantesca. Adaptação no sentido de que o socialismo no século XXI tem que ser repensado, a realidade é outra, a gente tem que buscar parcerias. Quem fala isso é o Carrefour, né? É normal, super coerente, está na lógica da Casas Bahia, do Carrefour, né? do Walmart, né? Buscar essas parcerias aí. Agora, uma organização revolucionária é um absurdo, né? Então, eu acho que a influência do petismo, ela vai no sentido de que, por exemplo, olha para a esquerda no segundo turno. Não é a única forma de entender, mas eu acho que é um termômetro importante. E aqui eu vou reivindicar a importância do Nahuel Moreno, né? Ou seja, o Moreno falava assim, a gente tem alguns termômetros importantes, né? Eu acho que o Moreno é um puta de organizador político, né? Quer dizer que concordo com tudo, mas é uma puta referência, eu acho, em relação à organização política. Existem vários termômetros, e eu digo aqui, então, isso todo, mas o segundo turno, o segundo turno, ele é um termômetro muito emblemático, né? Porque ali você vê o espetáculo das concessões ao reformismo. E no caso do Brasil, nos últimos anos, a gente vê como essas organizações de esquerda, aqueles que se colocam como revolucionários, etc. e tal, e críticos do PT, no final das contas, caem naquela política que tem a ver com o stalinismo, de escolher o menos pior. Vamos fechar aqui com abril de 17. Vamos fechar com os menos pior que os vigaristas. Não, os revolucionários não têm que colocar uma política menos pior, tem que colocar uma política revolucionária. E o segundo turno não é um termômetro, não é o único não, hein? O camarada cordial que estiver me assistindo aí agora, não é o único termômetro, mas é um termômetro muito importante, né? Porque o pessoal vai fazer campanha mesmo, vai entrar no discurso do PT em 2018, 18, né? Me corrija, Guilherme, me ajuda aí. Isso, 2018. 18. Um monte de camarada de esquerda aí, que se reivindica revolucionário, na campanha gigantesca de virar voto. Vamos no vira-voto. Política deliberada pela majoritária do PT. Eu estava vendo trotskista fazer vira-voto pela internet, né, por rede social. Alguma coisa está equivocada. E aí está vendo porque eu fiquei falando até demais da formação política revolucionária? Muito importante. Porque muita gente que defende a Revolução Socialista e estava se empenhando com parte da sua vida ali para virar voto no segundo turno do Haddad, eles acreditam de fato na Revolução Socialista, etc. e tal, e que estava fazendo a política que o partido deles, das organizações deles, deliberou para ele fazer. É muito grave isso é muito grave. Claro que pode fazer o balanço, né? Uma característica nossa, a cultura do balanço. Historicamente, a questão é, estamos fazendo balanço realmente de tudo isso? Ou só falamos que fazemos balanço, né? E continuamos aí, de acordo com o que meia dúzia de sabichão acha que tem que fazer. Maravilha. Jean, indo para a próxima questão aí, né? A gente citou aí bastante, né, o movimento trotskista, né? E o movimento trotskista aí depois pós-morte do Trotsky, né, sofreu várias, né, várias adaptações, vários revisionismos, né? Eu queria te perguntar o seguinte, né? Analisando agora a esquerda trotskista, que é muito influenciado no período pós-Trotsky, isso atrapalha, isso aí contribui para a burocratização das organizações? Olha, Guilherme, eu venho refletindo sobre isso aí, né? Eu não tenho uma resposta assim para dar com... Eu acredito que sim, a resposta é um sim, né? Mas veja só que situação. Vamos pensar, pelo menos pretender pegar o concreto da realidade, né? Ou seja, tem uma coisa que eu acho muito importante, seja para a parte internacional depois do Trotsky, ou até antes. Composição social da organização. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Ou seja, a organização X, Y, Z, qual é a composição social dela? A gente consegue fazer essa caracterização? Eu não consigo fazer, com muita honestidade. Eu não consigo. Faça uma caracterização das organizações trotskistas, sei lá, depois do Trotsky. Eu não tenho condições de fazer isso, né?
Mas observa, a gente tem que fazer um esforço, mas a gente tem que fazer um esforço, não é individual apenas. Eu quero insistir nisso, viu, Guilherme? Não é só individual, não adianta ter um iluminado, ou aquele que se acha iluminado, é pobre demais, por isso é pobre, isso aí é tipo de burguês, é o burguês iluminado. Né? Isso aí é o Diderot berrando, é o Gellenberg gritando, é o Voltaire gritando. A gente precisa da classe trabalhadora organizada, analisando e pensando junto. Por isso, uma organização é importante. Aqui é só um ventinho do nada. Então, eu acho assim, a composição social é sempre uma característica muito importante. Né? E qual que é a base de sustentação dos vários movimentos? Né? Hoje, se pensar hoje, você fez uma pergunta muito longa, que me remete dos anos 40 até os dias de hoje. Me permita, Guilherme, se você... Né? Aqui, Brasil, hoje, pelo menos algumas organizações da América do Sul, etc. e tal, eu vejo um componente muito forte de classe média no movimento trotskista, de classe média. Claro que quem me conhece não vai ter nenhum problema em ouvir isso. Quem não me conhece, também saibam que eu entendo que não estou generalizando, mas o fato estou pensando em quadros, dirigentes, tem muitos revolucionários, tem proletários trotskistas, claro que tem, mas me chama a atenção a composição social. E no primeiro momento, na análise muito superficial aqui de um indivíduo só, me parece que há um componente, se ele é hegemônico, me parece que é hegemônico, né? Mas isso carece de verificação, Guilherme. Um componente de classe média elevadíssimo, né? Isso pode ser um outro termômetro para muitas coisas aí, né? Então, eu acho que essa pluralidade é inevitável, Guilherme, é inevitável. Agora, mas observa, temos aqui uma incoerência, porque se todas as organizações trotskistas defendem um programa de transição como programa revolucionário, claro que o programa de transição está sempre em movimento com a realidade do Brasil, do Chile, do Paraguai, da Argentina, né? Mas se todos temos em comum um ponto de partida, que é o programa de transição, estou pensando no programa de 38, mas não é só o texto, né? Toda a história que a Quarta Internacional reivindicou, né? A gente, se tivéssemos realmente, né, em sintonia com o programa de transição, a gente conseguiria fazer um grande comitê de enlace dessas organizações para fazer um grande partido, né? E causaríamos um estrago, eu não tenho dúvida disso, né? A questão é que, pela própria natureza da interpretação, da subjetividade humana, e por conta, né, aí vem outro elemento da formação revolucionária que não comparece muito, comparece o da formação burguesa, que é a centralidade. Aí muitas pessoas falam, mas esse é um debate muito acadêmico. A gente tem que parar de desprezar o conhecimento acadêmico. O academicismo a gente tem que criticar impiedosamente. O conhecimento que se dá na academia, etc. e tal, fora da academia principalmente, a gente pode desprezar. A ideia de centralidade do sujeito, centralidade do objeto. Está colocado no debate na filosofia há muito tempo já, há muito tempo. Aliás, está colocado acho que uns 2.500 anos nesse debate, né? A gente pode localizar isso com Kant, com Hegel, com Marx, né? Se a gente achar que a centralidade está no sujeito, aí ficou fácil, porque a gente consegue entender as várias tendências, não só do trotskismo, viu? Do pensamento burguês, dentro do PT, as várias tendências, as várias vertentes. A gente cai na onde, Guilherme? A gente cai num negócio que é típico do pensamento pós-moderno, que é o pluralismo metodológico. De acordo com o meu ponto de vista, de acordo com a minha opinião, que pode ser minha, mais um grupo de pessoas, eu entendo que Trotsky está falando isso, né? Eu entendo que a Quarta Internacional estava defendendo tal política para os Estados Unidos. Bom, mas no meu ponto de vista, o entendimento é outro. Para sacar, essa perspectiva da centralidade do sujeito é uma perspectiva extremamente importante da epistemologia da burguesia. E a gente reproduz isso, né? Isso não nega, inibe a nossa subjetividade, etc. e tal, né? Mas há uma proposta de um programa revolucionário. Quando a gente cria um enlace, seja, eu participo hoje de um enlace, mas os enlaces acontecem em vários momentos da história da esquerda, com o objetivo de juntos, né, criarmos um programa revolucionário, né, e que trabalhemos juntos com esse programa. Se todos seguem o programa de transição, todos deveriam ter um mínimo de convergência. Agora, observe o seguinte, para tentar aproveitar o camarada cordial em cima da sua pergunta. Se o camarada cordial não fosse uma realidade, a gente conseguiria, no mínimo, dialogar as nossas diferenças, né, que elas fazem parte, elas vão acontecer, de interpretação da realidade, que a realidade é complexa, com o mínimo de honestidade intelectual. Entretanto, você observa, não sei se você vai concordar comigo, né, mas eu observo, né, um digladiar entre as organizações, inclusive as trotskistas, pensando entre nós aqui, né, um digladiar como se fossem inimigos monstruosos. Claro que você tem organizações que capitulam, organizações que não são nada revolucionárias, embora tenha
uma lábia, uma roupagem, um adereço plástico de revolucionário, a gente vai fazer a crítica impiedosa, né? Como deveríamos fazer, na realidade. Mas a relação é muito ruim. Aí também é importante, também, Guilherme, assim, entender que todos pensarmos iguais. Eu sei que você não falou isso, mas tem uma ideia assim, a esquerda não se une. Não tem como unir, porque não tem como pensar igual também, a gente não pensa igual, né? Agora, como você perguntou especificamente entre os trotskistas, no mínimo para a gente estranhar. Eu militei no PSTU um período em que o MRT não chamava MRT, chamava Alert, né? Talvez fosse o momento que você militou lá, não sei, mas enfim. Sim. Era uma briga, era assim, que cão e gato. Cão e gato era briga de dinossauro. Na realidade, era um bando de lagartixa, mas assim, era uma briga que não tinha honestidade intelectual. Era uma cordialidade desgraçada, né? Eu trabalhei 3 anos dando aula na Unesp de Marília, nas ciências sociais. Convivi com os anarquistas, com os autonomistas, com o pessoal da LERT, enfim. Nunca ninguém teve assim, a honestidade de olhar para mim, ou numa assembleia, ou numa reunião, ou nas minhas aulas, que eram aulas abertas, né? De fazer a crítica, mas pelas costas fazia um monte. Você é camarada cordial, né? Isso é horrível, né? A reitoria adorava, né? A reitoria adorava, né? O professor Spelete também adorava, porque assim, ou seja, é um se matar. Não tem como pensar igual, a gente vai brigar mesmo, gente. A gente vai brigar mesmo. Agora, a gente não precisa pensar igual, ser amiguinho do outro, no sentido mais cordial possível, mas a gente precisa ter em comum um programa revolucionário. Isso é muito importante. Ô, Jean, já que você citou aqui, né, o MRT Alec, né, a gente conversou isso, né, no privado, né, sobre um acontecimento que particularmente eu, como um ex-militante, me desagradou bastante, né, que foi, né, digamos assim, uma tendência, né, dentro do partido que começou a defender uma política indefensável, né, que se assemelha muito com a política, ao meu ver, do Bolsonaro. Né, cito aqui, né, diversos textos, né, do partido, de militantes do partido defendendo o tratamento precoce e se colocando contra a vacina, né? E eu fiz e quando você falava aí da teoria, né, da direção que não assimilou aí a teoria, eu fiquei pensando uma coisa, né, aqui, que foi que, assim, será que faltou, por exemplo, aí para o MRT, né, eu escrevi isso depois, né, na minha página pessoal, até tentei, né, discutindo com o André, né, publicar aí no mesa de debate, mas acabei não publicando. Mas, assim, será que faltou um entendimento maior da direção do MRT em relação à questão, um debate sanitário, que essa falta de entendimento permitiu que abrisse uma ala negacionista dentro do partido? Eu não vou conseguir responder isso, né, em relação ao MRT, mas a partir do que aconteceu, e acompanhei isso como leitor, né, dos textos, o que eu acho? Muitas coisas, né, Guilherme? Não quero ficar colocando hipóteses só apenas assim, mas a questão, eu penso assim, ó, um partido de quadros tem direção, a direção tem tarefas, né? Não é privilégios, não deveria ser, né? São tarefas, e nem tudo dá para discutir no calor da coisa, a luta de classe está acontecendo, né? Tem coisas, quem está com a tarefa de cuidar do jornal, da página da internet, né? Ou sei lá, enfim, da propaganda do partido, da agitação, no caso aqui pensando na propaganda, às vezes não dá. Mas agora, por exemplo, um jornal tem que ter um conselho editorial, deliberado pelos camaradas do partido, não só simplesmente pela meia dúzia de sabichão, né? Ou seja, um texto que tem um posicionamento polêmico, você tem que descer esse texto dos camaradas de base, é isso mesmo que eu defendo, os camaradas de base, os camaradas discutir, etc. e tal. Dependendo da posição, você tem o direito de chamar para conferência na organização para discutir tal assunto, sabe? Ou se for próximo do Congresso, ou se for uma coisa polêmica ao extremo, que está estremecendo as bases da direção, você pode até adiantar um congresso, um pré-congresso, para discutir o assunto. Ou seja, a questão que eu penso é polêmica, é radicalmente polêmica, é discordância gigantesca, né? Com a política do partido, você tem que descer isso para discutir. Né? Discutir não no sentido de... Eu estou falando de coisas razoáveis, é que o texto que você se refere não me pareceu nem totalmente... Não é nem uma situação razoável, né? Mas a questão você tem que ter uma instância deliberada por toda a base do partido que vai junto pensar, tal texto. Mas quando tem muito personalismo, não sei se é o caso do Dantas, né?
eu estou pensando nisso porque eu li o texto do Dantas, né? Mas talvez tenha outros aí, mas não sei, me refiro aí. O fato é o seguinte, cara, tem um conhecimento danado, não falta teoria ali. Eu acho que não falta, mas agora a gente, muitas vezes, talvez falte, né? Mas, independente de citar nomes aqui, pensando no caso, para além disso, aquilo que você colocou, claro. Muitas vezes, há um personalismo, Guilherme, que esconde uma série, o personalismo, o culto à personalidade, ele esconde uma série de limitações e deficiências. E não é porque um camarada é mais antigo que ele não tem esses buracos, essas lacunas, essas deficiências. Deficiências que eu falo é compreensão totalmente diferente, né? Então, assim, e quando existe uma preocupação em não expor a organização, né, isso é uma ilusão, porque no segundo momento a exposição é muito maior, né, e muito, acho que ruim para toda a base do partido, que muitas vezes, né, uma discussão polêmica acontece, ela é escondida da base do partido, não sei o caso aí, mas enfim, uma burocracia ela esconde as polêmicas internas, não pode deixar descer para a base. Está errado, está confundindo o centralismo democrático com outra coisa, né? Tem as instâncias em que a base delibera, né, mas isso não é ingestado. Vamos lembrar um princípio muito importante, que vale para texto que eu não concordo, política que eu não concordo, uma característica muito importante que todo revolucionário tem que reivindica, pelo menos, né? Que é a movibilidade, que é a reivindicação, né, a qualquer momento do debate sobre qualquer assunto. Né? Não tem que ficar... Quem fica esperando de 2 em 2 anos para poder discutir um assunto polêmico é o presidencialismo burguês. Não é a Comuna de Paris, não é a tradição russa, né? Pelo menos antes, até 23, pelo menos, né? Todas as ressalvas lá do 10º Congresso. O fato é, então, assim, eu acho que não é, então, porque muitas vezes o camarada ele pode ter muita formação teórica, mas aí que está, que tipo de formação teórica é essa, né? Porque quando eu falo formação teórica, claro que a gente, como está na sociedade capitalista, burguesa, etc. E tal, a gente vai pensar mestre, doutor, intelectual, escritor, etc. E tal. Mas olha, quantos livros e quantos cursos a gente assistiu, sei lá, do camarada Sverdlov, né? É um puta quadro, é um puta dirigente, né? Que é um puta caracterizador da situação. Isso eu lembro falando, né? Sobre o Sverdlov. Então, assim, não é na academia, né? Ou seja, então, assim, conhecimento teórico revolucionário, às vezes eu já vi muitas situações em que, por exemplo, eu entrava numa organização X, a gente captava, né? Assim que a gente fala, captava, fazia um trabalho de captação, não de cooptação simplesmente, né? Vem para cá e tal, mas está conversando, a gente quer os melhores nas nossas fileiras. Daí parecia um doutor, né? Podia ter vindo da Casa Operária, naquele momento da história ele era um doutor, ganhava 10 contos por mês, né? Tem mestrado aqui, mestrado, doutorado não sei na onde, falou, ó, tudo isso é importante, mas se tudo isso, esse tipo de conhecimento teórico não tiver voltado para ajudar a organizar a classe trabalhadora e fazer a revolução, é totalmente indispensável, né? E muitas vezes, eu não sei o caso exatamente aí, Guilherme, em detalhes que você está colocando, não tem nada a ver o pensamento revolucionário com aquelas ideias que eu li, por exemplo, né? Agora a questão é, isso foi debatido, isso foi discutido, isso desceu para a base, né? Uma organização aristocratizada, burocratizada, ela vai tentar blindar esses problemas, né? E só entre os ilustrados vai se debater ali, tentar, leia esse comitê central, eu sou tudo a favor disso, viu? Comitê central, centralismo democrático, partido de quadros, eu sou extremamente a favor disso, com isso aí que a gente vai fazer a revolução, né? Mas agora, quando essa direção, por isso esse texto do camarada Cordial, quando a direção está burocratizada, uma parte muito expressiva dela está burocratizada, aí vem o discurso de autoridade, né? Típico nada dos revolucionários, né? Vem o discurso de que é preciso... linguagem comum é abafar o caso, mas vamos ficar só entre nós aqui, é a tal meia dúzia de sabichões que vai decidir por todo mundo. Os dirigentes têm mais tarefas, têm mais responsabilidades, né? Mas socializar, né, como foi aquele texto ali, eu achei horripilante. Ali é horripilante. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o menchevismo, né? Tem dirá com o bolchevismo, né? Então, assim, muito ruim, né? Sim, agora para a gente finalizar aqui o nosso papo, né? Tá muito bom, já acho que já foi daqui mais de 1h30 já de conversa, né? Eu queria te perguntar, e aí, o que fazer perante essa problemática, né? Na sua concepção, essa esquerda nossa precisa de ser chacoalhada um pouco, né? Para tentar, né? Digamos assim, colocar ela talvez seja um termo ruim que eu vou falar, colocar ela num eixo, né, do caminho revolucionário, por exemplo. O que está faltando? O que precisa fazer?
cruel, né? Nem o Lênin deu para responder direito isso aí, né? Quem dirá eu aqui, né, Guilherme? Mas, assim, eu acho que tem que ter um programa revolucionário. E um programa revolucionário você não faz sozinho, né? Não adianta você criar uma política de congregação dos revolucionários, sendo que, na verdade, né, você que está deliberando ali sozinho, encaminhando para poder dar do jeito que você quer. Não, você tem que colocar as cartas abertas na frente, por exemplo, né? Uma unidade de ação. Tá vendo? Unidade de ação entre os revolucionários, né? As organizações discutem de forma paritária, né? Ou seja, eu que fiz a proposta, então tenho peso 2 no que eu falo. Não, amigão, não é assim que funciona. Na tradição trotskista, na tradição revolucionária, não é assim que deveria funcionar, né? Mas a gente precisa, o que fazer, né? Tentando supostamente dar uma resposta que eu acredito, né? A gente precisa ter um programa revolucionário em comum. Esse programa não vai ser só o programa que a LER quer, desculpa, o MRT quer, né? Porque minhas brigas foi muito pesada, foi muito grande com a LER, né? Mas, enfim, tem muitos revolucionários que eu respeito lá, mas, enfim, não é o que a LER quer, ou que, é claro, quem está mais organizado vai dar mais a linha política, é fato isso, né? Sem chance, sem ilusão, né? Mas tem que ter honestidade intelectual revolucionária, não intelectual da academia, da CAPES, essas coisas, intelectual, como o Marx falava, honestidade intelectual revolucionária, estou acrescentando, né? Para poder sentar, olha, camaradas, a gente tem que sentar junto e ver como é que a gente faz isso. Eu participo do comitê de enlace, Guilherme. É um enlace pequeno de algumas organizações que fazem parte, né, e com independentes, do qual, por exemplo, eu estou lá como independente, mas qual que é o nosso propósito? Organização de um partido revolucionário, né? E observe que isso é muito, muito importante, né? Não é uma organização que chamou o comitê de enlace, no caso a transição socialista, mas todos que fazem parte lá, quanto grupo e regras deliberadas ali no coletivo, ou organização, tem peso igual para discutir, concordando ou não concordando. Eu acho que esse é o caminho. É muito pequeno esse enlace ainda? Eu acho que é muito pequeno, mas esse eu acho que é o caminho. Quanto mais organizações discutindo a construção, juntos discutindo a construção de um programa. Agora, isso é uma chamada, um trabalho extremamente difícil. Qual que é o menos difícil? Porque não é fácil, é menos difícil. É eu ficar na minha organização, com os meus 500 militantes, achar que somos todos descendentes genéticos de Lenin, né, de Trotsky e Kollontai, e vamos aí, num momento da situação revolucionária, a gente vai dar a linha política como rolou em abril, na Rússia. O que eu conheço hoje aqui não tem condições de fazer isso, porque nem numa situação não revolucionária fazem isso, né? Então, eu acho que o enlace é um caminho, Guilherme, né? Mas nesse momento, mais imediatamente, são várias táticas, né? Acho que a frente única é uma tática extremamente importante. Não só para as eleições, a gente não faz frente única para disputar as eleições, né? Mas para poder lutar no cotidiano diante da classe trabalhadora. Porque, veja só, mais de 120, já passou, mais de 120 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, né? O IBGE, eu não confio em IBGE não, são dados conservadores, IBGE, aproximadamente 19,7 milhões de pessoas passando fome, né? Situação de risco alimentar, de segurança alimentar, passando fome. Isso é o IBGE falando, esse número é muito maior. O IBGE também fala que a gente está em 13 milhões,4 ou 3 desempregados. Esse número é muito maior. Agora, observa só, tentando fechar com aquela ideia que você perguntou rapidamente, a influência do PT ainda hoje na esquerda. O que seria esperado? Ao preço do gás, ao preço da gasolina, né? E não só porque a classe média tem o seu carrinho lá para andar, mas assim, tudo que isso distribuído na economia significa para quem não tem carro, né? Era para estar tendo no mínimo saques do supermercado, saques, no mínimo, né? Mas teve esses tempos. Eu até no primeiro momento eu olhei assim um saque que estava acontecendo em várias capitais do Brasil e falei, olha, esse é um start importante. Mas aí eu fui analisar um pouquinho mais de perto, né? Eu comecei a observar que essas ocupações de supermercados eram organizados pelo reformismo total. A proposta era pacificamente entrar no supermercado, conversar com o dono, o gerente, o responsável máximo lá, para poder doar alimentos para as famílias que estão passando necessidade. Famílias que estão passando necessidade. Pô, lástima, claro, vem a cesta básica. A questão a proposta não era ocupar ou saquear os supermercados, era fazer, olha só isso, uma ocupação pacífica para poder fazer uma parceria. Era essa a proposta nacional, né, desse movimento, pelo menos naquele momento. Uma proposta, literalmente, em alguns lugares um pouquinho mais exaltados, etc., no final das contas, era para fechar uma parceria com o supermercado para doação de cesta básica. Isso é a burguesia se adiantando às ocupações.
Isso não é à toa, né? Agora, o peso do reformismo está aí, é um deles, né? O retirante, né? E vai colocando um vencedor na luta de classes, vai tentando, né? Então, acho que é isso aí. Então, né, estamos encerrando aí mais um bate-papo aí do Mesa de Debates. Quero aí mais uma vez aí agradecer ao professor Jean pelo apoio, né, e por trazer essa contribuição importante, e passo a bola aí para ele fazer as considerações finais. Bom, a título de consideração final, Guilherme, eu queria enfatizar, conheçam aí essas experiências revolucionárias, né? Eu queria convidar todos a conhecer o Comitê de Enlace, é extremamente importante, não é uma ou duas, são várias organizações, é um comitê de enlace pequeno, né? Conheçam, tem um site aí, comitêdeenlace.org, né? Depois eu posso passar aí também para o Guilherme. É uma forma, é um caminho. Agora, não é o único não, viu? Tem vários caminhos aí. Agora, a gente precisa de um programa revolucionário. Construir isso é uma tarefa dificílima. Agora, alguém tem que fazer essa tarefa, né? E a gente não vai fazer com meia dúzia de pessoas, muito menos individualmente, né? Um outro movimento que vem acontecendo do que fazer, Guilherme, a pergunta foi nesse sentido, o que fazer, né? Qual o caminho, enfim, o que fazer. Buscar se organizar politicamente, né? Porque assim, não adianta, eu vou ser enfático, não adianta nada estudar um monte, né, de Marx, etc., de Lenin, o que vocês quiserem, né? E se esse conhecimento não servir para ajudar a organizar a classe trabalhadora? Não adianta nada eu manjar do capital, conhecer todas as categorias que o Marx aprendeu do movimento da reprodução do capital e da produção e da reprodução do capital, se eu não consigo organizar a classe trabalhadora para fazer uma passeata com cartolina na mão, no bairro que eu moro, para tapar os buracos da rua, né? Esse conhecimento ele fica perdido, né? Agora, quando a gente busca se organizar, a gente potencializa esse tipo de conhecimento, né? Ou seja, praxis, não é só teoria e nem só prática, mas é a praxis, né? Então, acho que isso é muito importante. E dentro desse movimento todo, tem um aliado fundamental. São organizações que não são necessariamente partidos. Eu acredito que a organização a penicilina da luta de classes, pelo menos para se organizar, são os partidos centralistas democráticos. Agora, existem muitas organizações que não são necessariamente partidos e que são extremamente importantes. São veículos, são organizações que se preocupam em fazer análise do cotidiano, análise e caracterização da realidade, né? Organizações, né, como, por exemplo, o podcast Canal Mesa de Debates, que se preocupam em fazer agitação, propaganda, não no sentido de ter um programa específico, até onde eu sei, Guilherme, me corrija, mas, ou seja, de colocar os revolucionários para poder falar. A TV Comuna, Novo Germinal, Fronteira Vermelha, são muitas organizações que, dentro dessa pandemia, passaram a existir, outras já existiam antes, né, e intensificaram, portanto, as que já existiam, a agitação e propaganda nas redes sociais. Isso é muito importante. Todos nós, juntos, somos muito pequeninos perto da burguesia. A questão é, se não tiver nós, juntos, ainda que pequeninos, diante da burguesia, tem só a burguesia sozinha, hegemônica, dominando geral, né? E isso custa a nossa vida. Então, acho que os caminhos são vários, não tem uma receita para um só, não. Eu acho que o partido do tipo bolchevique é a ferramenta fundamental, mas uma oficina não se faz só com uma ferramenta fundamental, sei lá, uma chave 13, né? Tem que ter várias ferramentas juntas para construir o que a gente quer, que é uma vida digna, né? E que a gente seja dono daquilo que a gente produz, coisa que está muito longe de acontecer, e parece, infelizmente. Então, acho que é isso aí. Mais uma vez, agradecendo ao professor Jean, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí, para quem não é inscrito, se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates Instituto Pouco. Comentem, né? Concordam com o professor, se até mesmo se discordam, né, do professor, faça suas contribuições, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos, comentem em outros vídeos também, né? Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!